Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao primeiro episódio do ObservaCast, um projeto dos Observatórios do Mundo Contemporâneo e dos Direitos Humanos do campus da UniOeste de Marechal Cândido Rondon, com o apoio da Fundação Araucária e do PROEX. Esse podcast será um espaço para pensarmos temas que mexem com o nosso presente e debatê-los com profundidade. E o tema de hoje é o negacionismo, esse fenômeno que tem ganhado cada vez mais força nos últimos anos e que coloca em risco a democracia, a ciência e até a própria ideia de verdade. Para essa nossa primeira conversa, a gente tem a honra de receber o professor, doutor e historiador Gilberto Calil, que pesquisa, dentre outros temas, justamente a forma como a mentira organizada se transforma em discurso de poder. Professor Calil, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Fico muito feliz de estar aqui nesse espaço, integrando esses projetos que são tão importantes. Felicidade é nossa, professor. Para começar o nosso papo de vez, eu acho que é importante a gente começar entendendo o que é o negacionismo. Se é uma forma de ignorância, é um erro honesto ou tem algo mais profundo aí? Do ponto de vista individual, até é possível que seja uma mera ignorância, mas enquanto fenômeno coletivo, seguramente é um processo organizado. Se a gente tomar como ponto de partida uma definição muito básica de dicionário, o negacionismo significa a recusa em aceitar aquilo que é empiricamente comprovado, ou aquilo que é consenso científico, ou aquilo que foi amplamente demonstrado como verdadeiro. Então, nesse sentido, o negacionismo é uma atitude de recusa à aceitação de algo que está dado. Essa recusa, ela, ainda que do ponto de vista individual ela possa ser um mero engano, ela é organizada a partir de interesses políticos, de interesses econômicos, de interesses religiosos, num processo de propagação das fake news. É possível que em algum tempo passado o negacionismo fosse em lugares isolados, muito distantes, que ele fosse basicamente a ausência da informação. No período contemporâneo, e isso já antes da internet, das redes sociais, mas de forma muito mais acentuada a partir de então, o negacionismo ele é produto de uma difusão sistemática de desinformação. Então essa é uma primeira diferença, não se trata apenas de não ter a informação, muitas vezes você tem a informação, mas contra ela tem também a desinformação, a mentira, a falsificação dos dados, a produção deliberada de um sentido que é oposto ao conhecimento. Uhum. É como se a pessoa não apenas escolhesse não saber, mas ela quer permanecer ali, e ainda espalhar essa mentira, Isso, e aí a gente tem uma característica social, sociológica, histórica, que ajuda a compreender esse processo. O negacionismo ele é tão mais bem sucedido quanto maior são os desafios que se enfrenta. Então, numa situação em que haja algo que cause desconforto, medo, insegurança, pânico, as pessoas, do ponto de vista individual, buscam algum tipo de saída tranquilizadora. E a negação da realidade é seguramente a mais tranquilizadora delas, porque ela faz com que pareça que aquilo que te amedronta, aquilo que te torna inseguro, aquilo que efetivamente representa um risco, seja apresentado como uma falsificação, seja apresentado como algo inexistente. Então isso vale para inúmeros aspectos, do ponto de vista econômico, de uma crise econômica profunda, do ponto de vista de algo que é muito presente no período atual, que é o real risco de destruição das condições de existência no planeta Terra, pela desordem climática, pelo acúmulo dos efeitos de um processo de desenvolvimento absolutamente não planejado de forma científica, que é característico do sistema capitalista. Então, a forma mais simples
e ao mesmo tempo mais equivocada, né, de responder a isso e dizer que isso de fato não existe, de que isso é uma invenção, de que isso é uma conspiração, né, formas, raciocínios, né, elaborações absolutamente escapistas da realidade. Então, nesse sentido, né, num momento de insegurança, num momento de crise, né, a alternativa do negacionismo é uma alternativa de escape da realidade. É um subterfúgio mais fácil, né? Muito mais fácil. Uhum. Eu tava vendo nos seus textos que você aponta que o negacionismo ele não é algo desorganizado, né? Ele tem um método. Se você pudesse dizer pra gente quais são os tipos de estratégias usadas por quem nega os fatos históricos e científicos? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente distinguir não, apresentar um pouco que o negacionismo ele se expressa em diferentes terrenos. Então a gente tem o negacionismo ambiental, como eu mencionei, o negacionismo das vacinas, o negacionismo biológico, digamos assim, o negacionismo histórico, né, que tem como ponto de partida, né, que tem como mito fundador, digamos assim, a negação do Holocausto, né, e a partir disso a sua reprodução em diferentes contextos. Então há inúmeros negacionismos distintos e cada um deles, em alguma medida, é expressão de interesses que são contrariados pelo conhecimento do problema. Então, uma vez mais, né, se a gente partir do exemplo do negacionismo climático, o reconhecimento da desordem ambiental e de quais são as urgências em relação a mudanças de comportamento, elas atingem muito diretamente grandes conglomerados econômicos, né? A gente pode citar talvez o mais explícito e evidente deles, né, a indústria do petróleo, mas também a própria agropecuária extensiva na forma que se organiza. Então, há uma série de interesses econômicos de grandíssimo porte, né, que seriam contrariados por medidas de contenção, né, que são necessárias a partir do momento que se reconhece, né, que se identifica a desordem climática, né, seguindo nesse exemplo. E da mesma forma, se a gente trouxer, né, para o campo da história, o negacionismo da ditadura, por exemplo, né, a ideia de que não houve ditadura, de que a ditadura foi branda, né, de que ela foi desejada pela sociedade, todo um conjunto de elementos que constitui este negacionismo. A propagação desta desinformação, ela não é casual, ela não é espontânea, ela se dá a partir de uma produção deliberada de leituras, de interpretações, de mentiras, né, a partir daqueles que reivindicam ou que são diretamente os responsáveis, né, pelos crimes de lesa humanidade cometidos, ou que reivindicam o seu legado, a continuidade e a retomada, né, daqueles processos de terror de Estado, daqueles processos, né, da metodologia de tortura, desaparecimento e morte, né, que caracterizam a ditadura. Sim, se a gente parar para pensar, esses discursos eles tentam se passar por alternativos ou contra o sistema, mas na prática eles servem justamente para reforçar essas estruturas de poder violenta, né? Exatamente. E essa é uma característica muito particular, né, muito específica de um sujeito político organizado que dissemina, né, o negacionismo, que é o fascismo. O fascismo, desde o seu surgimento, né, nos anos 20, no final dos anos 10, anos 20, né, na Itália, depois da sua disseminação na Europa, no mundo, ele se assenta em uma ideologia irracional, em uma ideologia irracionalista, né, uma ideologia, né, de afronta contra a ciência, o conhecimento e a cultura. Então, nesse sentido, toda a expressão, toda a propagação, né, ligada, né, ao fascismo, ela é oposta à noção, né, à perspectiva do conhecimento. Então, esse sujeito político em particular, os movimentos, né, de caráter fascista, atuam de maneira muito organizada, de maneira muito sistemática, faziam isso no tempo passado a partir, né, das mídias que eram próprias, né, então o fascismo nos anos 30, né, tinha o rádio como um grande instrumento de mobilização, o cinema, né, e adequam isso, né, às novas tecnologias e, portanto, às chamadas fake news, né, um processo sistemático e deliberado, né, de disseminação de mentira, de desinformação, né, de anti-ciência, de anti-conhecimento, é um elemento fundamental, né, característico do fascismo. E aí a gente, no nosso caso, tragicamente,
tem as mais diversas evidências, né, de como que isso se dá, né, a partir de ter vivido, né, vivenciado a experiência de um governo, né, liderado por um fascista, organizado, estruturado, né, a partir de uma perspectiva de fascistização, e que se instalou em torno, né, do núcleo do poder, aquilo que se convencionou chamar de gabinete do ódio, ou seja, né, uma organização voltada à produção de peças de desinformação, né, de histórias falsas, de publicações dos mais diferentes recursos, né, das redes sociais, né, que produziam sentidos absolutamente inverídicos, né? A gente tem talvez o que mais a gente recorda, né, seja aquilo que tem a ver com a pandemia, sim, né, e evidentemente pelo trágico resultado que isso produz. Mas isso é anterior, né? Isso permeia a campanha eleitoral, isso permeia, né, a desqualificação dos seus críticos, dos seus adversários, isso passa, né, pela instituição do pânico moral, no sentido, né, de ameaçar que aqueles que são seus adversários, se tiverem condições, vão propagar a destruição da família, vão propagar as coisas que mais movem os sentimentos, né, de temor das pessoas, para que elas, de forma irracional, né, se incorporem a uma perspectiva fascistizante. Uhum. Você falou de fake news, e se a gente for pensar nas consequências do negacionismo para a sociedade, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Ele não para só nas fake news. Não, seguramente há um conjunto muito vasto, né, de estratégias de desinformação. Se a gente pensar o papel das fake news no período recente, a gente vê o que distingue as fake news em relação à manipulação midiática mais tradicional, né? O que distingue é o fato de que ela não tem nenhum limite, né, em relação a inventar as coisas mais absurdas, mais estapafúrdias, a produzir, né, uma realidade completamente em paralelo. Mas o processo de manipulação da chamada opinião pública, construção, né, de uma opinião pública, de produção, né, de consensos em torno de determinadas ideias, não é exclusividade desse sujeito político mais radicalizado, que é o fascismo, e desse seu instrumento, que são as fake news, né? A produção de consenso, por exemplo, né, em torno de políticas neoliberais, do desmonte do serviço público, de orçamentos, né, e de uma lógica de gestão econômica centrada nos interesses do capital financeiro, aquilo que caracteriza o neoliberalismo. Isto é propagado, né, a partir, né, de uma quase unanimidade dos grandes meios de comunicação que se utilizam de recursos, de instrumentos que são mais sofisticados, no sentido de que não são a simples e pura invenção de coisas absolutamente falsas, né, mas uma forma de interpretação e de leitura da realidade, né, que é manipuladora, né, que utiliza, né, de estratégias, de instrumentos, né, de recursos de manipulação, no sentido de produzir determinadas interpretações e de omitir, de ocultar, de apagar as leituras críticas a elas. Então, acho que é importante destacar isso, porque quando a gente chega, né, numa situação de propagação de fake news com essas características, né, de absoluta falta de conexão com a realidade, quase que a gente pode sentir saudade de um processo de manipulação mais tradicional, digamos assim, que era esse operado pela mídia. Mas efetivamente, né, eles não são opostos, eles são mais complementares do que antagônicos. De fato, a gente vive uma era que com tanta fake news assim, a gente custa saber o que é verdade e o que não é, né? Eu acho que o principal efeito disso é que nos desmobiliza. Isso nos confunde, desorienta, e assim a gente abre espaço para o autoritarismo, né? Exatamente, é a produção de um relativismo. Então, se alguns dizem que existe aquecimento global e outros não, é como se fosse tudo discurso, como se fossem apenas versões. Mesmo aquilo que deveria ser o pressuposto básico da discussão, que é o reconhecimento da realidade, ele é jogado para um terreno de narrativa, né? A ideia de narrativa, ela é muito explícita em relação a isso, né? Ela é a forma de abordar, de tratar tudo como narrativas, ela relativiza o mundo, né? Ela destrói a objetividade mesmo naquilo que deveria ser reconhecido como mais básico, como ponto de partida, né, para o debate. O que vamos fazer em relação,
né, ao processo de destruição das condições de vida no planeta. Bom, mas se tem gente que diz que não existe isso, que isso é uma invenção, né, que isso é uma conspiração, que isso é inventado, né, quem não tem um letramento científico, ou seja, quem não tem, né, as condições de compreender de que forma que essa manipulação é constituída pelo negacionismo, fica confuso. E ficando confuso, não vai ter segurança em relação a apoiar medidas que são absolutamente imprescindíveis. Então, gerar esta confusão, gerar essa insegurança é um dos efeitos. Até para citar um exemplo, né, no caso, né, da propagação da desconfiança sobre vacinas, a gente pode até perceber que a maior parte da população, num país como o nosso, né, que sempre teve o acesso, né, teve uma política de vacinação, até é fato de que a maior parte da população não tenha se convencido de que a vacina faz mal, de que implanta o chip do demônio, de que seja lá qual for a maluquice. Fica com autismo, todas essas questões. Mas com uma propagação tão intensa, mesmo aqueles que tendem a não acreditar, vão em alguma medida pensar duas vezes. E aí tem um conceito, né, que nesse caso específico chama de hesitação vacinal. Não é a pessoa que está convencida de todas essas mentiras, mas que fica parcialmente confusa, e isso pode ser o suficiente para que ela adie, né, o processo de vacinação, e isso pode ser fatal. Então você tem diferentes escalas, né, diferentes degraus nos efeitos desse processo, mas que sempre atua no sentido de produzir a confusão. Eu vejo que a gente sempre teve, né, um pouco desse negacionismo pairando por aí, mas era algo muito menor. Talvez aquele tio no Natal que falava um negócio, que vacina vai te deixar doente, mas era um negócio que ninguém ligava muito. Você acha que as redes sociais ela tem um papel central nesse avanço do negacionismo? Como que a gente lida com esse cenário digital? Eu diria que sim e não, num certo sentido. Eu sou um pouco receoso a ideia de que coloca as redes como o sujeito do processo. Não é a existência das redes, mas é talvez a conjunção de duas coisas. Uma, o fato de que as redes sociais, né, os recursos que se constituem na rede, né, as redes sociais, especificamente Facebook, Instagram, TikTok, etc., cada uma delas são propriedades privadas, né? Portanto, não são espaços democráticos como a gente tenderia a imaginar, né? A forma com que se manipula os algoritmos para propagar mais aquilo que vai gerar mais polêmica, e, portanto, isso favorece o negacionismo. Então a gente tem aqui um primeiro grande elemento que tem a ver com a ausência de democracia, de regulamentação, de controle social, que facilita, né, que propicia, que estimula a desinformação. E o outro elemento é justamente o processo de organização sistemática da propagação, mas aí não são as redes sociais em si, mas são sujeitos políticos. Sim. E eu citei o fascismo, que acho que ele é seguramente, né, o mais relevante. A gente tem hoje, né, nos diferentes continentes, em países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, em países de diferentes religiões, né, um fenômeno comum que é a ascensão, né, de movimentos fascistas, né? A gente tem hoje governos fascistas, né, em um país hindu como a Índia, em um país islâmico como a Turquia, em um país católico como a Hungria, né, ou como a Argentina. Então a gente tem hoje, né, é um fenômeno muito amplamente disseminado, e todo o movimento fascista ele ganha força em contextos de crise econômica, sobretudo. E a gente vivencia, né, desde 2008, né, uma grande crise do capital que não está global, né? Que não está resolvida, que está longe de ser resolvida. Ela é agravada com a pandemia, ela é agravada por determinadas escolhas políticas também, mas ela não está e provavelmente não será, né, superada nos marcos desse sistema, e portanto o agravamento desta crise, né, e também a opção por medidas de austeridade, de controle de gastos, de corte de direitos como forma de gerir essa crise por parte de governos, vai estimular respostas de negação da ordem a partir de uma perspectiva irracionalista que é própria, né, do fascismo. Então é nesse contexto em particular, é a conjunção da existência desses recursos tecnológicos que propiciam propagar de forma muito rápida,
com um contexto econômico, social e político que é de fortalecimento de grupos neofascistas, que faz com que esse processo seja tão dramaticamente intenso. Esse fenômeno do negacionismo, a gente atrela ele diretamente ao fascismo e a grupos de extrema-direita. Existe um negacionismo progressista ou ele está só nesse espectro político mesmo? Que eu acho que a gente poderia dizer que existe muitas vezes tentação por parte de grupos de esquerda ou de grupos progressistas, né, de buscar uma espécie de caminho mais simples e criar mitos no sentido de pegar a mesma lógica do fascismo e colocar um sinal inverso, né, para buscar um processo de mobilização a partir, né, de contra-informação. Do meu ponto de vista, isto é absolutamente, além de desonesto, né, mas é absolutamente contraproducente, né, porque o irracionalismo ele é um combustível necessário para o fascismo, mas ao mesmo tempo ele é destrutivo para uma perspectiva crítica que precisa se assentar no conhecimento, que precisa se assentar no método da ciência, né, que precisa, inclusive, né, de forma o mais intensa possível, fazer com que o maior número de pessoas compreenda o processo de produção do conhecimento. Então, se eu uso para convencer alguém a seguir a ideia que eu estou defendendo uma falácia, uma falsificação, eu estou deseducando essa pessoa e, portanto, tornando ela, inclusive, passível a manipulações por parte de outros. Então, para além da crítica ética, que me parece absolutamente pertinente, do ponto de vista da eficácia, é desastroso também, porque você constrói sujeitos, ao invés de conscientes e críticos, que, portanto, poderiam ser sujeitos, né, de um processo de libertação, de contestação, de produção, né, de uma visão crítica, você constrói sujeitos que vão, no limite, buscar um líder mais ou menos reacionário, mais ou menos progressista, mas sem o discernimento, né, e a capacidade de reflexão crítica. Perfeito. Se a gente for pensar no papel do historiador, a viralização dessas fake news, ela muda a forma como o historiador ele precisa atuar publicamente? Queira ou não, necessariamente ela nos afeta, né? Ela nos afeta porque ela, a partir do momento em que ela produz, né, o relativismo, a desconfiança em relação ao conhecimento, né, isso é ruim, em certo sentido é bom, né, mas aquela ideia de autoridade, né, o cientista, o pesquisador, o historiador está falando, portanto deve ser verdade, né, isso em si, né, sem a demonstração não é algo positivo. Né? Mas a forma com que a propagação, né, dessa desconfiança se dá, ela é negativa porque ela desconstrói as condições, inclusive, de produção do conhecimento no ambiente escolar. Né? É como se aquilo que você ouviu lá, né, que você recebeu por WhatsApp, né, a partir de uma falsificação, tem o mesmo peso, o mesmo valor, né, de uma explicação histórica que é produto de anos ou de décadas, né, de investigação. Então, o primeiro elemento que ela nos afeta enquanto historiadores é esse: queiramos ou não, ela coloca tudo em dúvida. Para além disso, ela nos coloca na necessidade de uma atuação que, queiramos ou não, ela é política, ela é de enfrentamento. A defesa da ciência e do conhecimento não tem como ser neutra e abstrata. Ela tem que necessariamente ser engajada na medida que é um sujeito político em particular, né, que dissemina a anticiência, né, o anticonhecimento. Então ela nos coloca efetivamente nesse campo, né, nessa condição. E aí eu acho que é importante a gente identificar, né, que a propagação do negacionismo ela se dá em inúmeros campos, né, em inúmeros instrumentos, inúmeras formas. Vou dar um exemplo, né, que eu costumo usar muito e que às vezes as pessoas mas eu nunca imaginei nunca conectei isso com a ideia do negacionismo. Nós, historiadores, temos um canal de televisão, existe um canal de televisão que chama The History Channel, Sim. Uma tradução, né, o canal da história. Né? E aí o conjunto das produções desse programa disseminam uma forma de ver as coisas que é absolutamente oposta à ciência.
talvez o seu personagem mais icônico, né, seja um caçador de extraterrestres, né, o Giorgio, né, e que basicamente parte de um pressuposto de que todas as grandes obras, com exceção daquelas que estão na Europa, né, porque aí um pouco o homem branco civilizado de hoje, os seus antepassados deveriam ser também muito capazes, mas as grandes obras que se tem, né, no México, no Peru, na África, na Ásia, no Egito, na Mesopotâmia, né, só podem ter sido feitas por extraterrestres, né, o que é absolutamente oposto não ao que eu penso, ao que alguém pensa, ao que eu gostaria que fosse, mas a todo o conhecimento científico acumulado, nesse caso em séculos, né, de investigação, de pesquisa, de recolhimento de indícios. Então, quando mesmo num tema assim que não parece ser algo tão político, eu acredito ou não em extraterrestre, isso não necessariamente vai no imediato fazer eu votar na esquerda ou na direita, eu defender uma política mais liberal, mais social. Aparentemente são coisas desconectadas. Mas a educação das pessoas para pensar de uma forma conspiracionista, irracional, anticientífica, ela se dá nesses pequenos gestos. Bom, e não por acaso é este mesmo canal, né, que vai produzir uma série a partir daquilo que há de mais negacionista, né, na produção editorial brasileira, que são os manuais politicamente incorretos, né, que a partir da ideia de transformar tudo em piadinha, em parecer tudo engraçadinho, né, desqualifica o conhecimento, produz interpretações assim, abertamente reacionárias, né, abertamente conservadoras, né, desqualificando os grandes processos de luta do povo brasileiro, desqualificando referências, lideranças, movimentos de resistência, né, e isso vai ser também, tanto na forma de produção editorial, quanto depois filmado, vai ser forma, né, de difundir uma perspectiva negacionista. Você acha que o surgimento desses projetos, como o do History Channel, que você comentou, ele tem a ver com alguma falha na produção historiográfica? Ele dá margem para esse negacionismo? Ele se alimenta disso? Eu não diria isso. Assim, eu acho que, embora não seja algo comum a todos os historiadores, né, há desde pelo menos o contexto da Segunda Guerra Mundial, né, e mais uma vez o fascismo, né, gera um movimento, né, de historiadores no sentido de reivindicar a necessidade de ter uma intervenção social. Então, hoje na história a gente tem muita propagação, né, quase que um grande slogan que é a ideia de história pública, né, que nós temos que nos envolver nos debates, mas isso efetivamente se a gente pensar, por exemplo, né, na chamada história do tempo presente, que se dissemina já a partir do pós-guerra, né, já no contexto do entre-guerras, inclusive, né, nos historiadores preocupados com a ascensão do fascismo, né, em diferentes outros momentos, né, o acompanhamento no processo da Guerra Fria, historiadores que se colocam a necessidade de compreender esse processo. Isso em diferentes momentos há uma parcela expressiva, pelo menos, dos historiadores preocupados em sistematicamente estabelecer a relação entre passado e presente, né? Não pensar o conhecimento histórico como algo frio, abstrato, que não se conecta, né, com o mundo em que a gente vive. Então, né, eu não diria, pelo menos do conjunto, né, que os historiadores estão ausentes, né, do debate público. Isso, agora, eles não têm, sobretudo aqueles que assumem perspectivas mais críticas, eles não têm o mesmo espaço. Né? Eles não vão ser convidados para os grandes meios de comunicação de massa para dizer algo que vai contrariar todos os interesses dos seus patrocinadores, os interesses políticos, né, dos seus proprietários. Então, me parece que é muito mais, por mais que a gente deva se preocupar com ter uma linguagem acessível, com ter uma produção, né, que chegue ao máximo de pessoas, por atuar, né, a partir das universidades em projetos de extensão, de disseminação do conhecimento, a gente vive numa sociedade capitalista que nos impõe uma estrutura de poder, né, que é absolutamente desigual, né, que em especial para aqueles que assumem perspectivas mais críticas, né, nos coloca quase que automaticamente, né, numa perspectiva, ou melhor, numa perspectiva não, num espaço, né, de às margens, né, num espaço de menos projeção, de menos acesso, né, aos grandes jornais, né, aos grandes espaços televisivos, etc. E isso, né, de certa forma, é uma decorrência, né, do incômodo que o conhecimento, né, que a ciência,
que a objetividade destas investigações engajadas no processo de denúncia das violências, das opressões, das desigualdades, né, produz. Uhum. E diante de tudo isso, o que a gente pode ou precisa fazer para conter, para lidar com isso? Qual que é o papel da educação, da universidade ou da própria mídia? Bom, eu diria assim, antes de mais nada, né, nos pensando enquanto profissionais, enquanto historiadores, portanto também enquanto educadores, eu acho que a gente não pode nunca pensar o processo da educação como autônomo em relação à realidade social. Sim. Aquela ideia, né, de que o professor tem uma missão, né, de, independente de tudo que se passa na sociedade, produzir sujeitos críticos, conscientes. As condições em que ele está inserido, isso na educação básica é ainda mais dramático, elas operam de forma muito sistemática contra esse objetivo. Então eu penso que sim, nós temos um compromisso, nós temos um papel, nós temos um conjunto de responsabilidades, mas que não se dão de forma isolada, né, a partir da atividade profissional. Se dão na atividade profissional, mas de forma articulada, né, com a nossa participação em sociedade, com a nossa ação enquanto sujeitos políticos, enquanto cidadãos, enquanto militantes daquelas causas que são as causas, né, da vida, que são as causas contra as opressões, contra a exploração, né, e portanto é nesta articulação e portanto na nossa organização, seja partidária, seja sindical, seja através de movimentos sociais, né, seja através de organização de classe, mas é nesse processo, né, que a gente se fortalece enquanto sujeitos que atuando em condições que estão longe de ser as mais favoráveis, tem a possibilidade, né, de construir uma educação para o conhecimento, uma educação para a libertação. Professor, chegou agora o momento do nosso quadro Vozes em Movimento, que são as vozes do campo, né? É o quadro onde a gente vai ouvir, ou melhor, ler as perguntas de alunos que mantêm a universidade em movimento. Então, sempre quando tiver um episódio do ObservaCast, a gente vai estar divulgando o tema, vai recolher ali perguntas e vai selecionar 2 perguntas para fazer para o professor entrevistado da vez. Hoje é você, e a primeira pergunta é do Fabrício Sanches. Ele que é aluno do 3º ano de História. Ele pergunta: Professor Calil, o senhor acredita que o negacionismo é um fenômeno novo ou ele sempre existiu na história com outros nomes e formas? É uma excelente pergunta, né? Permite retomar e talvez aprofundar um pouco mais algo que a gente já mencionou de forma mais rápida. Se a gente lembrasse um sentido, né, de tranquilizador do negacionismo, se a gente lembrasse que a ideia de que ele é uma resposta simples e rápida e, portanto, confortante, né, há uma atratividade, digamos, para ele em diferentes momentos históricos. O que me parece que é a distinção fundamental em relação a isso é aquela que eu tinha colocado entre a ausência de informação e a disseminação de desinformação. Então, o negacionismo, se a gente pensar pré-fascismo, digamos assim, o negacionismo antes, né, deste movimento social organizado, reacionário e racionalista, que é o fascismo, né, que se constitui como força social há um século atrás. Antes do fascismo, né, as visões irracionalistas elas eram absolutamente recorrentes, né, a partir do desconhecimento da ciência, do método científico, a partir do atraso mesmo, se a gente recuar em períodos, né, mais antigos, do atraso mesmo, né, do processo de conhecimento, dos métodos de investigação, né, mas à medida em que esses conhecimentos são produzidos, a gente tem um negacionismo mais circunscrito, né, a populações mais isoladas, aqueles que estão, né, no ambiente rural, que têm menos o acesso ao conhecimento, mas isso muda, né, completamente. Hoje, né, a maior parte da população do planeta, do Brasil seguramente, né, em alguma medida, mais ou menos, tem acesso à tecnologia, seja via televisão, seja via redes sociais, computadores, pelo próprio aparelho celular. Então ela recebe informações. Ela, em algum momento, né, não é provável que tenha alguém que não tenha ouvido falar que existe o aquecimento global, né? Só que isso não é apresentado necessariamente,
né, como conhecimento científico. Né? Isso é apresentado como uma narrativa, como uma versão entre outras, e junto a isso é apresentado, né, a ideia de que não, isso são ciclos naturais, isso não tem nada a ver com a intervenção do homem, todas as formas, né, que são constituídas, né, para relativizar, né, para diminuir a força, né, dessa conclusão que nos deveria, né, colocar como uma coisa mais urgente e importante, né, é impedir a destruição das condições de vida no planeta. Né? Qualquer outra coisa deveria estar em segundo plano, né, frente a isso. Então acho que essa é a diferença. Essa forma de simplificação, de irracionalidade, ela seria atrativa em contextos diversos, mas ela é intensificada em contextos de crise mais profunda, de uma crise econômica, de uma pandemia, de um risco, né, de algo que coloque, né, efetivamente em risco a sobrevivência humana. Ela é potencializada por isso e ela é amplificada, aí sim, pela tecnologia, sobretudo pelas redes sociais. Sim, perfeito. E a outra pergunta é da Rafaela Girioli, também do terceiro ano de História. Ela pergunta se o negacionismo da pandemia de Covid-19 foi um marco nesse processo e se ele mudou a forma como o negacionismo se expressa. Tragicamente, bom, agradecer a pergunta também, que é excelente, tragicamente ele é um enorme marco. O Brasil, não só no Brasil, o negacionismo ele não acho que é importante dizer isso, né? O negacionismo ele não é uma exclusividade brasileira. Né? Nos primeiros dias, né, de propagação da pandemia, né, antes da gente ter sequer um caso confirmado, né, no Brasil, quando a gente tinha um primeiro surto mais intenso na Itália, vários países europeus, vários governos europeus na Itália, na Holanda, entre outros, né, propagaram a teoria da imunidade de rebanho, que é uma das teses negacionistas fundamentais, né, que se tinha que contaminar o mais rápido possível a maior parte da população para que todos ficassem imunes, e que com isso a gente tivesse a superação da doença. Teve até uma campanha publicitária, né, de Milão, isso. Que foi feita falando sobre... Que era Milano non si ferma, ou seja, Milão não pode fechar, não pode parar. Né? E aí é uma ideia de todo mundo se sentindo ameaçado, acossado, temeroso, então dizer, não, isso a gente resolve em alguns dias. Né? Um ministro da Saúde no Brasil, o ministro Osmar Terra, disse que era uma questão de algumas semanas e que a gente não teria seguramente nem 1.000 mortes, né? E que se podia assegurar isso, que ele tinha um ciclo natural. E aí isso desconhece, de um lado, propositalmente apaga, que já naquele momento se tinha, né, cálculos de taxa de letalidade de em torno, né, de 1%. Então, se a gente fosse, né, pegar um país, né, com 200 milhões de habitantes e contaminar todos naquele momento sem vacina com taxa de 1%, a gente já teria de partida 2 milhões de mortes. Mas ainda que, tirando qualquer aspecto ético, que é difícil, né, e pensasse apenas do ponto de vista racional, todo o conhecimento na virologia, né, no campo da saúde, dizia que contaminar milhões e milhões de pessoas significa produzir variantes, significa gerar mutações, significa produzir escapes em relação, né, inclusive às vacinas que se desenvolvessem. Né, e, portanto, gerar diferentes que poderiam ser mais brandas, mas como poderiam ser mais graves, né, mais agressivas, variantes absolutamente imprevisíveis. Então, era uma lógica política que jogava absolutamente no desconhecido, né, numa aposta completamente irresponsável em nome do lucro, em nome de não perder, né, de não parar por alguns dias, de não agravar a crise econômica. E aí a gente chega, então, né, no Brasil. O Brasil é um dos países do mundo, né, que tem de forma mais dramática, sistemática e intensa essa propagação a partir, né, do próprio centro do poder. Né. O ex-presidente Jair Bolsonaro inúmeras vezes repetiu que era o único país do mundo, o único governante do mundo que dizia o contrário do que todos os outros. Né, dizia, de certa forma, com orgulho. Efetivamente, eu gostaria que ele, antes de estar sendo julgado por golpe, o que é absolutamente justo, né, fosse julgado pelas mortes adicionais que são produto desta narrativa, dessa estratégia. Num cálculo muito simples, se o Brasil tivesse a média de mortes por milhão de habitantes, que é a média mundial, nós teríamos em torno de 100 mil mortes.
Ou seja, são 600 mil mortes, não são algumas mortes a mais, que são produto de toda uma estratégia sistemática que foi propagada de forma, vou colocar entre aspas, científica. Tem tanto método na propagação disso que é quase que a gente poderia chamar, né, de científica. Há uma agência, né, de verificação de fake news, que é a agência Aos Fatos, né, que acompanhou dia a dia, né, como acompanha outros governos, né, o número de inverdades propagadas pelo presidente. E a gente tem uma quantidade absolutamente gigantesca, né, em torno, além de ser disparadamente o presidente que mais mentiu, né, quase metade dessas mentiras tinham relação direta com a pandemia, né, desde aquelas que tinham o sentido, né, de propagar a ideia de imunidade de rebanho, ou seja, de estimular o contágio, passando por aquelas que desqualificavam a máscara, ou seja, também uma forma de tentar ampliar o contágio, portanto ampliar, né, o efeito absolutamente desastroso da pandemia, até aquelas, no segundo momento, onde se desenvolvem as vacinas, que são voltadas a propagar a desconfiança, a hesitação vacinal, a fazer com que as pessoas não acreditem na vacina. E aí, junto com isso, né, uma quantidade enorme, né, de outras, né, a responsabilização da crise econômica, a ideia de que salvar vidas significava sacrificar a economia. Sim, falar sobre hidroxicloroquina, que ele falava muitas isso, vezes. Faltou esse campo, né, todas as invenções de remédios milagrosos. Né? Que mortes como, a pessoa morreu, tinha um acidente, foi lá e colocaram que foi por Covid que morreu. É um exemplo excelente porque você tem uma produção sistemática de mentira em torno disso. Você tem alguém que grava um vídeo, olha, o meu tio na cidade tal, no lugar tal, ele morreu porque estourou um pneu, estava trocando o pneu, estourou o pneu e depois procuraram a família para pagar um valor para botar que foi Covid. Então a gente não tem essas mortes de Covid. Até que isso vai aumentando de tal forma, né, que infelizmente todo mundo conhece alguém, né, que morreu de Covid. E aí, quando se torna impossível, né, de negar, aí vai se colocar outro tipo de responsabilidade que se tivesse, que o problema foi não ter tido o tratamento precoce, que o problema foi as pessoas não terem tido ou a cloroquina, ou a ivermectina, ou o ozônio, e aí você vai ter uma proliferação também, né, de curas milagrosas, né, ou o alho, ou seja lá qual fosse, né, a coisa que é completamente... e quando se diz que isto era criminoso, que estaria irresponsável, não porque um determinado princípio ativo não pudesse, frente a um vírus que ainda era no primeiro momento desconhecido, ter efeito, mas de forma muito rápida essas pesquisas foram feitas. Então, você tem uma pandemia mundial, é claro que você vai ter inúmeras pesquisas. E aí, a partir disso, né, no caso mais trágico, né, da cloroquina, a gente teve uma experiência que foi falsificada. Né? Um sujeito, né, um médico conhecido na França, polêmico, né, Didier Raoult, ele conduz uma experiência e nessa experiência ele quebra todos os protocolos da pesquisa médica, começando pela não desidentificação dos grupos, os que tomavam a cloroquina, os que tomavam placebo, né? E a partir do momento que ele faz isso, ele começa a tirar da amostra aqueles que tomaram cloroquina e morreram. Né? Portanto, é uma falsificação criminosa. E aí ele publica uma pesquisa ainda lá nos primeiros meses da pandemia, uma pesquisa dizendo que ele conseguiu reduzir, né, a mortalidade utilizando essa droga. Ele conseguiu reduzir a mortalidade porque ele simplesmente apagou os dados daqueles que morreram. Né? Então, hoje ele infelizmente, né, está acusado por isso, né, perdeu, né, a sua licença de exercer a medicina, etc. Mas no Brasil, né, até pela forma mercadológica com que se organiza a medicina, isso foi a regra, né, de muitos médicos de receitar substâncias que não é que não se sabia se eram, no início não se sabiam, mas a partir de um determinado momento já se podia dizer que cloroquina, que ivermectina, que ozônio eram comprovadamente ineficazes. Então, mesmo quando a mídia respondia, olha, não se sabe se elas são eficazes, isso também acaba estimulando. Bom, se não se sabe, o que custa tomar? Não é que não se sabia, né? É que já se sabia a partir de pesquisas que tinham sido feitas, né? Quando surge algum tipo de especulação, algum tipo de
hipótese de que algo é plausível, né, a primeira coisa que se faz é investigar, né? Ainda que alguns desses medicamentos sequer fossem plausíveis, né? Um medicamento como ivermectina, que é um antiparasitário, não era plausível que fosse pegar um vírus. Mas ainda assim, há pesquisa que mostrou, né, que investigou e que mostrou que não, né, que efetivamente não fazia. Então, né, tragicamente, é um fenômeno que é mundial, que teve uma versão mais criminosa, mais violenta, né, mais mortal, né, a partir da triste coincidência da gente enfrentar a pandemia justamente sob um governo fascista, né, e que nos coloca, né, do meu ponto de vista hoje, a necessidade de não esquecer esses crimes, né, de exigir o seu julgamento, a sua punição, aquilo que se conseguiu ter de algum conhecimento, de alguma informação sistematizada a partir da CPI da Covid, mas que infelizmente por conta, né, da estrutura do poder político, né, da omissão da Advocacia Geral da União, né, naquele momento não gerou processo, né, e hoje a gente não tem, infelizmente, ninguém indiciado, né, pelos crimes cometidos na pandemia. Perfeito. Eu acho que a principal marca que deixa, além das mortes, foi justamente essa mudança na questão vacinal, né? O Brasil sempre foi um país que sempre bateu recordes em números de vacinação, e desde então a vacina da gripe, né, que a gente toma normalmente todo ano, a gente vê que a taxa vem diminuindo, que sempre está sobrando, que os grupos de risco, como os idosos e tudo mais, eles têm tomado menos, né? Eu acho que é um resquício desse negacionismo que teve aí durante a pandemia, né? Não, seguramente. E aí a gente tem elementos que reforçam o negacionismo, né? Como que o negacionismo da vacina se propagava sobre a pandemia, né? Mostrando casos, entre outras coisas, mas mostrando casos de pessoas que tomaram a vacina e que se contaminaram. Bom, mas é esperado que isso ocorra, né? A eficácia de uma vacina, né, ela se comprova em percentual, e cada vacina tem uma eficácia diferente. Então tem vacina que vai impedir que 80% dos vacinados se contaminem. E aí você calcula qual o percentual da população com esta eficácia que você precisa vacinar para que ela efetivamente interrompa, né, a propagação daquela doença. Então tem vacinas que têm percentuais mais baixos, mas que ainda assim, se todo mundo se vacinar, vão ser efetivas na contenção. Então a gente tem, né, situações como hoje o Brasil voltar a ter caso de sarampo, né, o que é absolutamente absurdo. Não é que a maior parte da população tenha deixado de acreditar na vacina, mas uma parcela minoritária, de forma ativa, recusar a vacina, recusar inclusive, né, não aceitar que as escolas exijam um certificado de vacinação, que é algo que por décadas e décadas foi absolutamente natural, não foi questionado, né? Então, se converter em uma força política antivacinal, isso produz, né, um resultado que é absolutamente desastroso, né, e que tem um potencial, né, inclusive, né, de regeneração de doenças que estavam absolutamente sob controle e que podem voltar, né, a fugir do controle a partir do momento que a gente tenha a redução da cobertura vacinal. Total. Bom, a gente vai agora para outro quadro, então, do nosso podcast, que é o Momento Bizarrice, onde a gente vai trazer sempre uma teoria, um comentário bizarro sobre o tema debatido. O tema de hoje é negacionismo, e a teoria é o negacionismo da escravidão africana, que nada mais é que uma tentativa deliberada de negar, distorcer a gravidade e a violência das consequências da escravidão dos africanos e seus descendentes, né? No Brasil, esse negacionismo ele atua basicamente para apagar o racismo estrutural que surgiu, negar a dívida histórica do Estado e da sociedade com a população negra, e além de abrandar a brutalidade do sistema escravista, né? Esses tempos atrás eu estava ouvindo por curiosidade para ver o que é falado no podcast do Brasil Paralelo, e era justamente sobre a escravidão africana no Brasil. E aí eu ouvi frases como que os negros também tinham escravo, depois da abolição todo mundo ficou livre, então não tem dívidas, não tem por que ter cotas ou coisas do tipo, que os próprios africanos vendiam seus iguais, que a escravidão no Brasil foi boa, nos Estados Unidos que foi ruim, no Brasil foi brando,
o Portugal pegava leve, e essas afirmações assim, elas ignoram, né, contextos históricos fundamentais, e simplificam a complexidade do tráfico, né? Além de tudo, espalham mentiras, né? E, por exemplo, como eu vi isso sendo difundido no Brasil Paralelo, que, querendo de um espectro político, ele é muito acessado, é perigoso, né? Você ficar divulgando isso. Eu fiquei ouvindo assim esse relato, assim, talvez o que mais me chama a atenção, que tem em comum todas essas narrativas, todas essas visões, seja de um lado buscar exceções verdadeiras ou falsas, sim, buscar exceções e a partir disso convertê-las em regra, e de outro lado negar completamente a estrutura social. Então esse exemplo, assim, mesmo na África também havia escravidão, ou mesmo eram africanos que capturavam os escravos, ainda que isto, em situações em que isto é verdadeiro, isto é produzido historicamente, né, a partir, né, da chegada do europeu na África, né, a partir, né, dos estímulos que são produzidos, né, através da compra, né, portanto, né, do ganho para aquele que se insere dentro dessa lógica. Há uma estrutura social, há um sistema que organiza e que dá sentido. Seguindo um pouco, né, no caminho da bizarrice, é como a ideia, né, que alguns propagam, né, que existe um racismo reverso, né, ou seja, de que um racismo contra brancos. Bom, isso só faria algum sentido se você tivesse um processo histórico, né, de expoliação, de opressão contra os brancos. Se você tivesse em algum momento histórico, né, um sistema social que gerasse prejuízos a alguém por ser branco. Como isso é absolutamente falso, né, essa ideia ela é inteiramente arbitrária, né, inteiramente absurda, né, inclusive, né, bizarra nesse sentido, né, pelo fato de que ela não tem conexão, né, com o processo histórico real. Então, a partir disso, né, eu acho que o que nos cabe enquanto historiador é tentar compreender, né, qual é, afinal, o objetivo de quem busca relativizar a escravidão. E eu acho que, em certa medida, você já antecipa isso, né, quando diz negar que haja uma dívida histórica. Né, é se contrapor às políticas de reparação, é se contrapor às políticas de ação afirmativa. É dizer, eu nunca escravizei ninguém, portanto, ainda que eu tenha privilégios que são relacionados ao fato de ser branco, que tem a ver com a estrutura social, mas eu não tenho nada a ver com isso, isso é um problema deles. Ou seja, isso é evidentemente, né, uma forma, né, de expressão, né, de uma visão negacionista. E aí esse método, né, de pegar o caso isolado pode ter havido muito, né, hipoteticamente falando, né, uma situação de algum escravo ou escrava que se apaixonou pelo seu senhor. Ainda que isso seja verdade, e muito no terreno do hipotético, isso não muda a estrutura social. Né, isso é história da Chica da Silva, ou seja, o que a gente for, né, isso não significa, né, que as relações elas eram absolutamente violentas, né, que as relações, trazendo, né, para esse terreno, não vou nem dizer afetivo, no terreno sexual, as relações entre senhores e escravas eram de estupro, né, era da imposição, né, da violência absolutamente desmedida, né, absolutamente sem nenhum tipo, né, de limite. Então, pode ser que alguns poucos escravos, né, por serem escravos da casa grande, por serem escravos domésticos, sofresse um grau de violência inferior, né, aos escravos do campo. Essa é uma das linhas, né, de uma perspectiva revisionista, né, de abrandamento, mas que abre caminho para uma perspectiva negacionista, né, que é de absoluta relativização. Ainda que isso seja verdade, isso não muda a condição de escravidão, né, isso não altera, é muito semelhante a gente discutir, mas então o Brasil foi menos ditadura do que a Argentina porque o número de mortos foi menor. A essência foi a mesma, o sentido histórico foi o mesmo, né? O papel que ele desempenhou na transformação do capitalismo foi o mesmo, portanto não é pelo número de mortes, né? Ainda que, no caso da escravidão no Brasil nem isso, né? Porque é o país que mais, o Brasil e os Estados Unidos são os países que mais receberam trabalhadores escravizados oriundos da África. Então não haveria nem desse ponto de vista ter qualquer tipo, né, de argumento, né, de relativização. Mas, né, não por acaso, né, os que propagam
o negacionismo da escravidão são os mesmos que propagam o negacionismo da ditadura, são os mesmos, por exemplo, né, que dizem que os indígenas não cuidavam da natureza. Acho que talvez seja uma das coisas mais esdrúxulas, né, de todas, mas que está, né, nos manuais politicamente incorretos, está nessa lógica, né, de algumas dessas figuras, né, que ganham muito dinheiro a partir, né, da propagação de coisas que correspondem aos interesses, né, de determinados grupos econômicos. Né? Qual é o sentido, né, trazendo para essa questão, né, qual é o sentido de dizer, né, que os indígenas não cuidavam da natureza? Bom, é o sentido de legitimar, né, a continuidade, né, da captura das terras indígenas, a não demarcação, né, o desrespeito aos direitos dos indígenas. Então, para cada mentira negacionista, né, há um ou mais interesses sociais concretos, interesses econômicos concretos, né, que a sustentam. Sempre tem algo por trás, né? Professor, a gente vai encaminhando então para a reta final do nosso podcast. Muitíssimo obrigado por essa conversa tão rica, tão necessária. E antes de encerrar, você gostaria de deixar alguma mensagem final, algum agradecimento? Eu acho que como mensagem é só reforçar, né, que vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos, né, de enormes desafios, né, mas a capacidade das sociedades humanas, a capacidade, né, dos sujeitos sociais coletivamente organizados, ela é imprevisível, né, e ela historicamente já se demonstrou em outras situações, né, como positivamente surpreendente. Então, eu queria, né, finalizar, eu acho que com essa ideia, né, de que a gente enfrenta ameaças, né, absolutamente gigantescas, né, do fascismo, né, a crise climática, da crise econômica, né, a proliferação dos preconceitos, mas ao mesmo tempo a gente seja no específico nosso, né, como historiadores, como cientistas sociais, seja de forma mais ampla, né, enquanto sujeitos políticos em sociedade, tem instrumentos, né, tem formas, né, de construir coletivamente a resistência a esses processos. Perfeito, muito obrigado, professor Gilberto Calil. Esse foi o episódio de estreia do ObservaCast, um projeto dos Observatórios do Mundo Contemporâneo e dos Direitos Humanos do campus da UniOeste de Marechal Cândido Rondon, com apoio da Fundação Araucária e do PROEX. Se você curtiu, compartilha, segue o podcast na sua plataforma preferida e ajuda a gente a espalhar esse debate. Acompanhe também os próximos episódios, sempre com temas quentes e com convidados especializados. Obrigado por escutar até aqui e até a próxima.